Oi pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje é com muito carinho que eu vou apresentar para vocês o projeto mais especial de toda a minha vida. Todos os outros são muito especiais, a gente faz com muito amor, muito carinho, mas esse é o projeto do quarto da nossa filha, que foi tão esperada por nós, e hoje eu vou mostrar para vocês. Eu queria um quarto muito delicado, eu não queria um tema muito fixo, porque eu queria que quando ela crescesse, ela escolhesse o tema dela e não tivesse já um tema no passado que a gente repetiria. Então eu fiz o Jardim Encantado da Luísa e eu quis usar tons bem clarinhos, bem delicados, bem neutros. Então as cores aqui predominantes é o rosa, o verde, a madeira para compor, cinza e branco. E agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Nas paredes eu quis forrá-las com papel de parede. Então nessa parede de cá a gente colocou um papel de parede listradinho, que ele tem um leve brilho bem delicadinho, que era do jeito que eu queria. E nas outras paredes a gente colocou um papel de parede cinza, também com os brilhinhos bem delicados. Aqui nós temos a cômoda. A cômoda a gente desenhou, eu queria muito uma cômoda bem espaçosa. Essa cômoda ela é bem grande, mas eu não me arrependo, pra mim é de muita utilidade. Então aqui eu tenho o trocador, eu quis o trocador acolchoadinho, eu preferi sem aquelas laterais, ele assim reto, e pra mim funciona super bem. Pra cá eu quis colocar uma bandeja de acrílico pra trazer bastante leveza aqui pro quarto. O kit de higiene no branquinho com os desenhos de florzinhas. E aqui a gente colocou essa luminária verde, que ela é super útil. Aqui na parede a gente tem esse painel todo em lambri, que é um lambri verde, ele é de MDF com a iluminação indireta lá dentro. Só que na madrugada, para não acordar a Luísa, não ia a iluminação direto nos olhinhos dela, a gente colocou aqui essa luminária, que ela tem 3 intensidades de iluminação, então eu acendo, consigo enxergar o que eu preciso e fica ótimo, não acorda ela, não desperta a luzinha na cara dela. Aqui a gente tem a cômoda que nós desenhamos e a gente mandou laquear. Como eu já tinha comprado o berço e o berço rosa, eu precisava casar o tom, precisava ser o mesmo tom que eu queria, tons idênticos. Então a gente pegou o catálogo de laca, ficou colocando do lado do bercinho até achar e conseguimos achar o tom exato. Então a gente tem aqui a cômoda, ela tem 3 gavetinhas, que aqui eu deixo as coisas pro uso do dia a dia mais rápido. Então aqui eu tenho fralda que toda hora eu pego, aqui estoque de algodão e aqui os remedinhos, coisinhas pro dia a dia. E aqui embaixo a gente deixou esses 2 gavetões que eu guardo toalha e a parte de roupinha de cama. Aqui pra cima a gente deixou o ponto de televisão já pronto para um futuro, mas que eu não pretendo colocar tão cedo. Aqui a tomadinha e o ponto da antena. Aqui em cima a gente fez as prateleiras do mesmo tamanho da cômoda e também na mesma laca. E aí aqui em cima eu pedi pra fazer esses vasinhos do tom aqui do quarto dela. Esse aqui é o L, que inclusive foi a porta de maternidade da Luísa, que eu pendurei com uma fita que tá em outro lugar que eu vou mostrar pra vocês. E também tudo em florzinhas, tonzinhos delicados. Aqui o murano, o passarinho. Ali em cima eu pedi pra fazer os ursinhos. Um ursinho rosinha segurando um buquê de flor e o outro verdinho segurando um regador, também remetendo ao jardim. E do lado, para compor, eu quis colocar esse caixote de madeira e dentro uns vasinhos de vidro com umas plantinhas brancas para ficar bem delicadinho. Aqui atrás eu queria preencher essa parede, então a gente colocou esse chapéuzinho de palha fofíssimo que a gente comprou pra ela. Então tá aqui, quando ela começar a usar, só pegar, colocar e sair. E aqui do lado essa bolsinha de palha que a gente comprou também. E aí essa fitinha que eu falei pra vocês, que era da porta da maternidade que ficava pendurado. E a gente colocou as florzinhas rosas. Eu prefiro 1000 vezes flor e vegetação natural, não sou tão fã do artificial, mas aqui por ser um quarto de bebês, as plantas são seres vivos, eu preferi e optei colocar tudo artificial para ficar bom para a respiração, para a saúde da Luísa. Pra cá a gente tem a janela. Nós optamos em colocar a persiana num tecido bem clarinho, bem delicadinho. Eu prefiro particularmente cortina, mas eu não quis cortina por alguns motivos. Primeiro motivo, quando ela começar a engatinhar, quando começar a andar, eu tenho muito medo de puxar a cortina e cair, enfim,
pode acontecer, então eu preferi a persiana. E um outro motivo, o quarto não é muito grande, então se eu colocasse a cortina, todos os móveis eu teria que avançar 10, 15 centímetros, que é o tamanho do cortineiro. Aqui eu ainda tenho cortineiro de ponta a ponta, mas por ser a persiana, eu consigo deixar os móveis mais para trás e mesmo a poltrona sendo de balanço, eu não perco aqui esse jogo e eu consigo ganhar mais espaço de circulação aqui no quarto. Essa poltrona, ela é uma peça muito grande, mas assim, quando eu vi essa poltrona eu apaixonei, falei, não, eu quero essa poltrona, tem que ser essa. Mas para vocês terem noção, eu tive que desmontar as portas de passagem até chegar aqui no quarto para entrar a poltrona, de tão grande que ela ocupa muito espaço aqui no quarto, mas ela é extremamente confortável, não me arrependo, colocaria de novo 1000 vezes essa poltrona, fora que eu acho ela linda. Eu queria uma poltrona de amamentação mesmo, mas eu não queria que tivesse tanta cara de uma poltrona de amamentação. E aí aqui eu compus os tecidos no linho e nas laterais esse tricô, que eu achei que ficou super delicadinho, e os pés em branco. E aqui também tem esse puff que eu uso super, também mesmo tecido, a gente fez ele em formato de coração, em linho, e nas laterais o tricô. Pra cá, nós temos o berço da Luísa. Esse aqui é um berço que ele é 3 em 1. A primeira fase dele é esse aqui, que é o mini berço, que a criança usa até uns 4 meses, mais ou menos. Depois ele vira um berço mesmo, tradicional, padrão americano. A gente desmonta ele aqui em casa e monta, é super fácil de fazer. E aí a única coisa que muda é o colchão. E as peças, vieram algumas peças a mais que a gente acrescenta aqui. E depois ele vira uma mini cama para a criança que ela é montessoriana, a criança consegue entrar e sair sozinha, ter o livre acesso. E aqui, para vocês saberem, a altura do colchão ela desce também. Quando a criança começa a subir, a pegar as coisas, então a gente desce o colchão para ela não se debruçar e correr o risco de cair. Então esse colchão ele desce. Eu quis um berço super clean, super delicadinho. Eu escolhi esse por ele ser assim vazado. Tem gente que coloca saia embaixo, mas eu optei em deixar ele assim, bem clean, que foi a proposta que a gente quis aqui pro quarto. Aqui eu pedi para fazer esses caixotes também do mesmo tom do rosa do berço, da cômoda, das prateleiras, que era um caixote, um nicho para colocar os livrinhos. E aí eu queria colocá-los numa altura que a Luísa conseguisse ter acesso para ela ir pegar os livrinhos, conseguir pegar os brinquedos, o que ela quisesse. Mas eu não tenho espaço mais sobrando aqui no quarto, porque aqui atrás eu tenho um impeditivo que eu já vou mostrar pra vocês, mas eu não tinha mais parede. Então eu optei em colocar aqui no alto, coloquei aqui uns vasinhos, aqui em cima alguns livrinhos, e ela tem um outro cantinho fora aqui do quarto que ela consegue ter acesso aos livros e os brinquedos e pegar da forma que ela quiser. Esse acabou ficando um nicho mais decorativo mesmo. Esse aqui é um dos pontos que eu acho que tem mais significado pra mim aqui no quarto. Esse é o véu que eu usei no meu casamento. Eu e o Lucas, a gente tinha certeza que a gente queria ter filhos. Então, quando eu desenhei meu vestido de noiva, eu já fiz o véu pensando de usar como mosqueteiro no quarto dos meus filhos pra trazer a bênção do nosso amor aqui pro quartinho deles. Então, eu casei com um véu de 8 metros e eu fiz a renda só na borda, com um leve brilhinho bem delicadinho, pra já fazer depois no futuro o mosqueteiro deles, que foi um grande desafio. A Tani da Adelina me ajudou com muito carinho e ficou lindo. Ele fica aqui assim, eu não deixo ele aberto. Ele é mais decorativo, mas tem muito significado pra mim esse véu. Aqui pra trás é o impeditivo que eu falei pra vocês. Aqui nós temos uma porta de passagem que aqui dá acesso pro meu quarto. Então a gente tirou a parede, até uma boa parte, a gente fez essa porta de correr. O único lado negativo que eu vejo dessa porta é que eu perdi aqui uma parede que
era maior que eu tinha, porque a parede de frente a essa eu tenho a porta do banheiro aqui desse quarto, então eu perco espaço. E então eu perdi um belo espaço do quarto, não deixando a gente ter algumas outras opções de layout. Mas eu acho essa porta uma maravilha, indico pra todo mundo que tem quarto perto do quarto onde vai ser dos filhos pra ter, porque eu tenho aqui no quarto câmera de segurança, eu não tenho babá eletrônica. Mas assim, se a Luísa chora de madrugada, eu acordo na hora, essa porta tá aberta, eu venho rápido, eu não preciso dar volta. Pra mim foi um facilitador muito grande, eu uso isso todos os dias, fora que ampliou meu quarto ficou maior com essa porta aqui aberta, então eu gosto muito dela. E aqui pra trás a gente tem um armário, a gente manteve o armário que a gente já tinha aqui, que a gente colocou há muitos anos atrás, quando os meus sogros deram pra gente apartamento, eles fizeram a marcenaria geral, e então tinha já esses armários, a gente não tirou porque atende a gente super bem e nós mantivemos ele como está. E o ar-condicionado a gente colocou em cima da porta e ali em cima o ar-condicionado não vai no berço, não vai em nada, ele deixa só o ambiente climatizado. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem mandar pra gente aqui nos comentários, que eu vou amar responder sobre esse projeto. E não esqueçam de curtir, compartilhar e o principal, se inscreverem aqui no nosso canal. Um beijo, obrigada e até a próxima!